Realmente é uma alegria poder saber que nesta hora em que Deus olha por nós é tão amável e tão gostoso. Querido ouvinte, eu quero te saudar mais uma vez, desejando a paz de Deus para o seu coração. Hoje eu quero falar sobre um assunto que você e eu temos problema. Na nossa carne, sempre de novo, ele quer nos tentar. É sobre a inveja. Você sabe que eu estou fazendo estudos sobre personagens do Antigo Testamento. E a Bíblia fala de uma personagem que teve inveja de seu irmão. Mas a Bíblia também nos ensina em 1 Coríntios que o amor não é invejoso. Ou seja, eu não posso ter inveja. Porque a inveja, em Provérbios capítulo 14, 30, diz que ela é podridão dos nossos ossos. Ou seja, se seus ossos estão apodrecendo é porque você está tendo inveja. Então, olhe para dentro de si e veja o que você deve fazer. Jesus foi entregue para a morte pelos fariseus, escribas e saduceus por causa da inveja dele. Eles tinham inveja que ele estava levando as massas consigo e eles não podiam fazer isso. Foi o motivo da perseguição da primeira igreja. A primeira igreja, os judeus tinham o mesmo problema novamente. Paulo estava pregando, Pedro estava pregando, eles pregavam e as pessoas ficavam com inveja. E a inveja, segundo Tiago, é demoníaca. Então, nós queremos olhar para dentro disso quando diz assim em Números capítulo 12. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Ou seja, na outra tradução, ele diz por uma mulher cuxita. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ou seja, a inveja da família, porque não concordou com o casamento do seu irmão. Mas ele estava lá no deserto, 40 anos, ele casou lá no deserto com ela, ele teve filhos lá no deserto com ela, e agora eles queriam se manifestar quanto a isso, que ele tinha se casado com alguém que não era do ambiente deles. Eles tinham uma ambição pessoal, porque Moisés era maior que ela, ou seja, ele era mais importante que ela, o povo olhava para ele de uma forma diferente que deu para ela. E nós temos que ter muito cuidado com isso, com a nossa própria honra, com a nossa própria posição, com o nosso desejo de ser alguém. E quais são as consequências disso? Você veja que Deus chama daí Arão, Moisés e Miriam diante da tenda do encontro, e lá na tenda do encontro ele conversa com eles, e quando Deus se retira, Miriam ficou totalmente leprosa. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Ou seja, ela teve um castigo por causa da inveja dela. Ela foi excluída da comunidade, ela teve que ficar fora da comunidade por 5 dias. Ou por 7 dias, desculpa. 7 dias ela tinha que ficar fora do acampamento e o povo estava caminhando em direção a Israel e eles não podiam caminhar porque ela não estava saudável. Então eles tiveram que ficar. Ela atrapalhou o caminhar do povo de Israel por causa de uma coisa só, a inveja. Quantas pessoas na igreja têm inveja? Ah, aquele lá toca melhor, aquele canta melhor, aquele fala melhor, aquele sabe fazer melhor. Por que você não se entrega a Deus e diz, Deus, eu quero ser usado por ti, usa-me. Eu sempre digo, na nossa igreja, onde eu fui pastor, onde eu me criei, depois fui pastor, tinha um senhorzinho que era porteiro da igreja. Ele fazia um trabalho formidável. Quando ele morreu, senhorzinho já idoso, morreu no outro domingo, a igreja estava fechada, não tinha ninguém olhando para o que tinha que acontecer, porque ele não estava mais lá. E eu sempre digo, essas posições alguém pode assumir. Ele fez um trabalho durante 15 anos muito digno. Eu tenho elogiado o trabalho desse homem sempre de novo pelo que ele fez lá atrás. Por quê? Porque ele fazia com amor. Um trabalho simples, mas um trabalho recompensador. E Deus teve que intervir. No verso 6 diz, ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor
A ele me revela em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim porque com meu servo Moisés, que é fiel, toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. Ele vê a forma do Senhor, porque não temeram, criticaram o meu servo Moisés. Ou seja, vocês criticaram, vocês fizeram errado. E aí o que Arão teve que fazer? Ele teve que se humilhar e pedir para Moisés ir orar em favor da irmã. E Moisés sempre é um servo extraordinário. Eu gosto muito disso. O verso 3 diz uma frase para mim em Números capítulo 12, que eu tenho levado comigo e eu gostaria alcançá-lo, mas nem sempre consigo também. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Ele conseguiu simplesmente se calar e ouvir o que estava acontecendo, e quando daí pediram para ele orar, ele intercedeu pela sua irmã diante de Deus. Moisés manifestou o caráter de Deus. Ele mostra como Deus quer que nós sejamos. Ele ora por aquela que era uma difamadora. Você tem orado por pessoas na sua igreja que são invejosas, que têm ciúmes, que querem tomar a tua posição, que querem ter um local onde eles vão aparecer? Nós todos temos essas tendências. Então eu preciso trabalhar isso na minha vida, para que eu não seja uma pessoa que também vai criticar os outros, ser invejoso com os outros, mas sim eu preciso ser grato por aquilo que Deus tem feito em minha vida. E daí elevar os nossos olhos para o Senhor e dizer: Senhor, em Ti eu confio, contigo eu me alegro. Que Deus esteja te abençoando.